Unido. Vou apresentar o artigo Efeito de uma série de fungicidas utilizados no controle da ferrugem, Uromyces viscifabae, em favas semeadas de molo no Reino Unido. Este artigo é de Wellman, Leopold e Imsuen. Foi publicado em Crop Protection, volume 6, em abril de 1987. Introdução. A ferrugem do feijoeiro, Uromyces viscifabae, é uma doença de grande importância, presente em quase todas as áreas do mundo onde o feijão de fava é cultivado, e possui grande importância no Médio Oriente e no norte da África. Os primeiros relatos que a ferrugem, Uromyces viscifabae, poderia causar perdas significativas na produtividade de grãos no Reino Unido foram dadas por Leopold e McEwen e Wellman. Normalmente, as epidemias começam no final da temporada, quando o enchimento das vagens já começaram e podem causar perdas de 5 a 20% quando começam no início do cultivo e pode chegar a 70% na perda do rendimento quando ocorre no final. Objetivo. As ciências relatadas foram feitas para testar a eficácia de uma gama de produtos químicos no controle de ferrugem em favas semeadas de mola. Materiais e métodos. O trabalho realizado pelo Programa de Desenvolvimento Agrícola e Serviços de Assessoria em 1982. Entre os materiais relatados para o controle dessa doença no Reino Unido foram escolhidos 3 fungicidas sistêmicos, entre eles propimorfe, propiconazole, triadimetilbutanona, 4 fungicidas não sistêmicos e não sistêmica, de zinebipolietilene-churan. As parcelas foram formadas por 4 linhas de 51 centímetros de distância, de 2,1 metros de comprimento. Utilizou-se a cultivar pim-pim. Os fungicidas foram aplicados através de pulverizador e operados manualmente em água uma vez quando tinha presença de pústulas de ferrugem e 2 vezes por pulverizações adicionais. As parcelas não tratadas foram dispostas em 2 blocos ao acaso, com 18 parcelas no ano de 1984 e 21 parcelas no ano de 1985. O fornecimento de irrigação se deu por 8 milímetros de água, que foi aplicado 2 vezes por semana a partir de julho. Em 1984, teve um total de 102 milímetros e foi aplicado em 9 ocasiões, entre as datas de 12 de julho e 24 de agosto, enquanto em 1985 foi necessário irrigar apenas em 18 de julho. As avaliações de ferrugem e doença de mancha de chocolate botrytis foram feitas usadas o ADAS-chave número 4.1.1. Em 1985, a ferrugem foi avaliada em 14 de agosto em folhas de número 4, 8 e 12, e 28 de agosto nas folhas de 6 e 8. Foram avaliadas a perda da folha. Todos os caules e vagens do comprimento central dos 2 centros foram contados e vagens foram removidas à mão. Depois de descascar as vagens, foi feito o peso do grão e gravado. Desde uma subamostra de 100 gramas de grão foi seco durante a noite 100 graus Celsius, durante a matéria seca, de medição e mais 2 lotes. Cada um dos 100 grãos foram secos a 80 graus Celsius antes de pesar para calcular o peso de 100 grãos. Foram aplicados uma vez ou 2 vezes e comparados com nenhum fungicida. Em 1985, o experimento foi repetido com a adição de benodanil. Resultados de discussão.
Apenas Mancozeb e Maneb mais Mancozeb deram aumento de rendimento de 0,5 toneladas por hectare ou mais. E em 1985, as aplicações individuais de todos os fungicidas, exceto o propiconazole, deu aumento maiores que 2,1 toneladas. Sendo que o triadimefon aumentou a produção com mais de 2 sprays nos 2 anos. Na tabela 2, Mostra o efeito de diferentes fungicidas no percentual de área foliar afetada pela ferrugem em 14 de agosto de 1985. Meio sobre 1 e 2 sprays na posição do ápice da planta. A doença foi mais grave em 1985 e a parcela que foi mais afetada pela folha na ferrugem foi a posição de 12, com 6,8% da área afetada. Mas o Mancozeb deram um controle igual dado por Fenepropimorph e foi o fungicida sistêmico mais eficaz. na tabela 3, mostra o percentual De área foliar afetada pela ferrugem e manchas de chocolate em 28 de agosto de 1985. Meios de posição da folha foram 6 e 8 a partir do ápice da planta. Entre os fungicidas que diminuíram a incidência da doença com a segunda aplicação na ferrugem, teve destaque o Denomil, Maneb mais Mancozeb, Maneb, Neb, Poli mais Tridimorph. Os fungicidas que diminuíram a incidência da ferrugem também foram eficientes para a mancha de chocolate, com o acréscimo do fungicida Propiconazole, que também foi eficiente no controle da mancha de chocolate. O Tiran e o Fenpropimorph foram os menos eficazes para o controle da ferrugem e também para o controle da mancha de chocolate. na tabela 4, Mostra os efeitos de diferentes fungicidas sobre o número de vagens por hastes e sobre o peso de 100 grãos. Aqui mostra que o número de vagens no primeiro ano aumentou com a segunda aplicação do fungicida em Fenpropimorph, Maneb mais Mancozeb, Propiconazole, Triadimefan e Tiran, e se manteve a mesma com 1 ou 2 aplicações com o fungicida Zinepoli mais Tridimorph. O aumento do peso de 100 grãos através da segunda aplicação foi obtido apenas em Maneb mais Mancozeb e Tiran. No segundo ano de 1985, o número de vagens aumentou na segunda aplicação através do fungicida Benodanil e Tiran, enquanto o peso de 100 grãos foi aumentado após a segunda aplicação através de Fenpropimorph e Zenep, Poli mais Tridimorph, sendo que os aumentos na produção de grãos podem estar relacionados ao aumento no número de vagens por alvo. conclusão. Os resultados Mostraram uma correlação detalhada entre a produtividade e o grau de controle da ferrugem. Maneb mais Mancozeb deu um bom controle de ambas doenças e um aumento muito grande no rendimento. Os resultados confirmam trabalhos anteriores que a ferrugem pode causar perda de rendimento sério em grãos de primavera no Reino Unido em um ano epidêmico, e completa as informações sobre os materiais disponíveis para o controle. Em 1984, havia muito pouca ferrugem ou outra doença foliar, e o efeito dos tratamentos sobre a produção foram pequenos. Em 1985, a ferrugem foi encontrada pela primeira vez no final de junho e tornou-se grave